Contribuição à história do movimento psicanalítico, 1914, de Sigmund Freud. Fluctuat net mergitur. Flutua, mas não afunda. No brasão da cidade de Paris. Se nestas páginas ofereço uma contribuição à história do movimento psicanalítico, ninguém deve se admirar de seu caráter subjetivo e do papel que nela cabe à minha pessoa, pois a psicanálise é criação minha. Por 10 anos eu fui o único indivíduo que dela se ocupou, e foi sobre mim que recaiu, em forma de crítica, toda a irritação provocada por seu aparecimento. Penso ter o direito de sustentar que ainda hoje, quando há muito já não sou o único analista, ninguém pode mais do que eu saber o que é a psicanálise, como ela se distingue de outras maneiras de estudar o inconsciente e o que merece ter seu nome ou deveria receber outra designação. Ao assim repudiar o que me parece uma ousada usurpação, também informo indiretamente aos nossos leitores sobre o acontecimento que levaram às mudanças na direção e apresentação deste anuário. Em 1909, quando pela primeira vez me foi dado falar publicamente da psicanálise, na cátedra de uma universidade americana, declarei, tocado pela importância daquele momento para meu trabalho, não ter sido eu que havia dado origem à psicanálise. Esse mérito teria sido de outro, de Joseph Breuer, num tempo em que era estudante e me achava ocupado com os exames finais, entre 1880 e 1882. Desde então, porém, amigos benévolos me sugeriram que talvez eu tivesse expressado inadequadamente minha gratidão, que eu deveria, como em ocasiões anteriores, ter reconhecido o método catártico de Breuer como um estágio preliminar da psicanálise, situando o início desta apenas no instante em que abandonei a técnica hipnótica e introduzi as associações livres. Não me parece de muita importância que a história da psicanálise comece com um método catártico ou apenas com a modificação que dele fiz. Se toco nessa questão de pouco interesse, é porque alguns adversários da psicanálise costumam lembrar, ocasionalmente, que essa arte não procede de mim, e sim de Breuer. Naturalmente, isso ocorre apenas quando seu ponto de vista lhes permite ver algo digno de interesse na psicanálise. Se não colocam tais limites à sua rejeição, indiscutivelmente a psicanálise é obra minha. Nunca ouvi dizer que a grande participação de Breuer na psicanálise lhe tivesse proporcionado o quinhão correspondente de insultos e recriminações. Como há muito percebi que é inevitável destino da análise provocar a oposição das pessoas e exasperá-las, cheguei à conclusão de que devo ser o genuíno autor de tudo o que a distingue. E acrescento com satisfação que nenhum dos esforços para minimizar minha participação na vilipendiada psicanálise partiu do próprio Breuer ou teve seu apoio. O teor da descoberta de Breuer já foi exposto com tal frequência que podemos dispensar sua apresentação detalhada. O fato essencial de que os sintomas dos histéricos se baseiam em cenas de suas vidas que fizeram grande impressão e foram esquecidas, ou seja, os traumas, a terapia nisso fundamentada de fazer recordar e reproduzir essas vivências em estado hipnótico, ou seja, catarse, e o pouco de teoria daí resultante, segundo a qual esses sintomas correspondem a um emprego anormal de montantes de excitação não esgotados, ou seja, conversão. Em seu capítulo teórico dos Estudos sobre a Histeria, de 1895, Breuer inclui meu nome entre parênteses toda vez que tem de se referir à conversão,
como se essa primeira tentativa de explicação teórica fosse minha propriedade intelectual. Creio que essa atribuição diz respeito apenas à designação, ao passo que a concepção nos veio ao mesmo tempo e conjuntamente. Sabe-se também que Breuer, após sua primeira experiência, deixou de lado o tratamento catártico por muitos anos e o retomou apenas depois que eu, tendo retornado de um estágio com Charcot, o incitei a isso. Ele era internista e bastante solicitado por uma extensa clientela. Eu me tornara médico um tanto a contragosto, mas naquele tempo tinha um forte motivo para querer ajudar os doentes nervosos, ou ao menos compreender algo de seus estados. Eu havia confiado na terapia física e estava perplexo com as decepções que a eletroterapia de W. Erb, tão pródiga em conselhos e indicações, me levava a experimentar. Se naquele tempo não cheguei por minha conta ao juízo depois estabelecido por Möbius de que os êxitos do tratamento elétrico são efeitos da sugestão, certamente isso se deveu à ausência dos êxitos esperados. Um substituto satisfatório para a malograda terapia elétrica parecia oferecer então o tratamento por sugestão em hipnose profunda, de que tomei conhecimento pelas impressionantes demonstrações de Liébaud e Bernemann. Mas a investigação do paciente em hipnose, que eu conhecia através de Breuer, era bem mais atraente, reunindo modo de operação automático e satisfação da curiosidade de saber do que as monótonas e imperiosas proibições do tratamento por sugestão que alheiam toda pesquisa. Foi-nos apresentada recentemente como uma das novas conquistas da psicanálise a admoestação de situar em primeiro plano o conflito atual e aquilo que ocasiona a doença. Isso é exatamente o que Breuer e eu fizemos no início de nosso trabalho, com o procedimento catártico. Nós dirigíamos a atenção do enfermo para a cena traumática em que aparecera o sintoma, e nela procurávamos desvelar o conflito psíquico e liberar o afeto suprimido. Assim fazendo, descobrimos o fato característico dos processos psíquicos nas neuroses, que depois chamei de regressão. A associação do doente ligava a cena que pretendíamos esclarecer a vivências bem anteriores e obrigava a análise que devia corrigir o presente a ocupar-se do passado. Essa regressão levou cada vez mais para trás. Primeiro parecia ir normalmente até a puberdade, depois, insucessos e lacunas no entendimento atraíram o labor analítico para os anos remotos da infância, até então inacessíveis a toda pesquisa. Tal direção regressiva tornou-se um importante traço da psicanálise. Verificou-se que a análise não pode esclarecer nada atual senão referindo-o a algo do passado, que toda vivência patogênica pressupõe uma bem anterior que, embora ela mesma não patogênica, empresta ao acontecimento posterior sua qualidade patogênica. Mas a tentação de se ater ao motivo atual conhecido era tão grande que ainda em análises posteriores cedia a ela. No tratamento da paciente que denominei Dora, em 1899, eu tinha conhecimento da cena que havia ocasionado a irrupção da doença atual. Inúmeras vezes me esforcei em levar para análise essa vivência, sem que minha exortação direta produzisse algo mais que uma descrição pobre e incompleta. Somente após um longo rodeio que conduziu pela mais remota infância da paciente, sobreveio um sonho em cuja análise foram recordados os pormenores até então esquecidos da cena, o que possibilitou o entendimento e a solução do conflito atual. Pode-se ver, nesse exemplo,
como é enganadora a admoestação mencionada e o quanto de regressão científica se expressa na recomendada negligência da regressão na técnica analítica. A primeira diferença entre mim e Breuer apareceu numa questão atinente ao mecanismo psíquico da histeria. Ele dava preferência a uma teoria ainda fisiológica, digamos. Pretendia explicar a cisão psíquica dos histéricos mediante a ausência de comunicação entre diversos estados mentais, ou, como dizíamos então, estados de consciência. E assim criou a teoria dos estados hipnoides, cujos produtos penetrariam na consciência desperta, como corpos estranhos não assimilados. Eu compreendia a coisa menos cientificamente, enxergava tendências e inclinações análogas às da vida cotidiana e concebia a própria cisão psíquica como resultado de um processo de repulsa que então designei como defesa e depois como repressão. Fiz uma breve tentativa de deixar os dois mecanismos coexistirem, mas como a experiência me mostrava sempre o mesmo, apenas um, logo minha teoria da defesa se contrapunha à teoria hipnoide de Breuer. Tenho certeza, porém, de que essa contraposição em nada influiu na ruptura que logo se deu entre nós. Essa teve causas mais profundas, mas sobreveio de modo que inicialmente não a compreendi e somente mais tarde, após toda espécie de bons indícios, cheguei a explicá-la. Recorde-se que Breuer havia dito, acerca de sua famosa primeira paciente, que nela o elemento sexual era surpreendentemente pouco desenvolvido e jamais contribuíra para seu abundante quadro clínico. Sempre me admirei de que os críticos não opusessem mais frequentemente essa declaração de Breuer à minha afirmação da etiologia sexual das neuroses, e até hoje não sei se devo enxergar nisso uma prova de sua discrição ou de seu descuido. Quem ler novamente esse caso clínico à luz da experiência adquirida nos últimos 20 anos não deixará de compreender o simbolismo das cobras, da rigidez, da paralisia do braço e, considerando ainda a situação de a jovem estar à cabeceira do pai doente, adivinhará facilmente a verdadeira interpretação de tais sintomas. Seu julgamento sobre o papel da sexualidade na vida psíquica da moça ficará bem distante daquele do médico. Para a recuperação da doente, Breuer tinha à disposição o vínculo sugestivo mais intenso, que pode justamente nos servir como modelo do que hoje denominamos transferência. Ora, tenho boas razões para supor que após a eliminação de todos os sintomas, Breuer inevitavelmente descobriu por novos indícios a motivação sexual dessa transferência, mas escapou-lhe a natureza universal desse inesperado fenômeno, de modo que nesse ponto, como que atingido por um acontecimento impróprio, ele interrompeu a investigação. Ele não me comunicou isso diretamente, mas em diversas ocasiões forneceu elementos suficientes para justificar essa reconstrução. Quando passei a defender de modo cada vez mais firme a importância da sexualidade no surgimento das neuroses, ele foi o primeiro a ter a reação de indignado repúdio que depois me seria tão familiar, mas que então eu ainda não reconhecera como meu inexorável destino. O fato de, em todo tratamento de neurose, instaurar-se a transferência em forma cruamente sexual, afetuosa ou hostil, embora não desejada ou provocada por nenhuma das partes, sempre me pareceu a mais inabalável prova de que as forças motrizes da neurose têm origem na vida sexual. Esse argumento ainda está longe de ser devidamente apreciado. Se fosse, a investigação não teria escolha.
Para minha própria convicção, ele permaneceu decisivo ao lado e além dos resultados específicos do trabalho analítico. Um consolo para a péssima acolhida que minha defesa da etiologia sexual das neuroses teve, inclusive em meu círculo de amizade, logo se criou um vácuo em torno de minha pessoa. Era a reflexão de que eu havia assumido a luta por uma ideia nova e original. Um dia, porém, vieram-me algumas lembranças que perturbaram tal satisfação e, em troca, permitiram-me um bom vislumbre do processo de nossa atividade criadora e da natureza de nosso saber. A ideia pela qual me fizeram responsável não havia se originado em mim absolutamente. Ela me fora passada por 3 homens cuja opinião contava com o meu profundo respeito. Por Breuer mesmo, por Charcot e pelo ginecologista de nossa universidade, Krubach, talvez o mais notável dos médicos de Viena. Todos os 3 me haviam transmitido uma percepção que, a rigor, eles próprios não tinham. 2 deles negaram essa contribuição quando posteriormente lhes recordei isso, e o terceiro, mestre Charcot, provavelmente teria feito o mesmo se eu tivesse podido revê-lo. Mas essas comunicações idênticas que eu recebera sem compreender dormitaram em mim durante anos, até que um dia despertaram como um conhecimento aparentemente original. Certa vez, quando era um jovem médico de hospital, eu acompanhava Breuer numa caminhada pelo centro da cidade, quando se avizinhou dele um homem que desejava lhe falar urgente. Permaneci mais atrás e, quando Breuer ficou novamente só, contou-me em sua maneira afável e professoral que aquele era o marido de uma paciente, que lhe trazia uma novidade sobre ela. A mulher, acrescentou, comportava-se de forma tão estranha nas reuniões sociais que a tinham levado até ele para tratamento nervoso. São sempre segredos da alcova, concluiu ele. Perguntei com espanto o que queria dizer, e ele me explicou o termo alcova, do leito conjugal, pois não compreendeu que a coisa me parecia inusitada. Alguns anos depois, eu me achava numa das soirées de Charcot, junto ao grande mestre, e ele justamente contava a Bourdelle uma interessante história de seu trabalho clínico naquele dia. Não ouvi direito o princípio, mas pouco a pouco a narrativa me prendeu a atenção. Tratava-se de um jovem casal que viera de longe, do Oriente. A mulher gravemente enferma, o marido impotente ou inábil. Então tente, escutei Charcot repetir. Empenhe-se, garanto que o senhor conseguirá. Bourdelle, que falava mais baixo, deve ter exprimido sua admiração de que sintomas como os da mulher se produzissem em tais circunstâncias, pois Charcot exclamou subitamente com grande vivacidade: mas em casos como esse é sempre a coisa genital, sempre, sempre, sempre. E assim dizendo, cruzou as mãos sobre a barriga e ergueu rapidamente o corpo algumas vezes, com a vivacidade que lhe era peculiar. Lembro que por um momento caí num espanto quase paralisante, dizendo a mim mesmo: bem, se ele sabe, por que nunca diz isso? Mas a impressão logo foi esquecida. A anatomia cerebral e a produção experimental de paralisias histéricas absorviam todo o meu interesse. Um ano depois, eu havia iniciado minha carreira médica em Viena, como professor não contratado em doenças nervosas, e em tudo o que dizia respeito à etiologia das neuroses, continuava tão inocente e insciente como se pode esperar de um jovem acadêmico. Então recebi um dia a amigável solicitação de Krubach para que fosse ver uma paciente sua, que ele não podia atender por falta de tempo, em sua nova função de professor na universidade. Cheguei antes dele à casa da enferma e soube que ela padecia de ataques de angústia sem sentido, que eram aliviados apenas com a informação detalhada
de onde se achava seu médico a qualquer hora do dia. Quando apareceu, Kobach me conduziu para o lado e revelou que a angústia da paciente se devia ao fato de, embora casada havia 18 anos, ser ainda virgo intacta. O marido era totalmente impotente. Nesses casos, apenas restava ao médico encobrir o infortúnio matrimonial com sua reputação e resignar-se quando alguém, encolhendo os ombros, dele dissesse: também não tem capacidade, se em tanto tempo não a curou. A única receita para tal doença, acrescentou ele, nós conhecemos bem, mas não podemos prescrever. Ela seria R. Pinis normalis, dosium repetetior. Eu jamais ouvira falar dessa receita e quase balancei a cabeça ante o cinismo de meu benfeitor. Claro que não revelei a procedência ilustre da infame ideia para despejar sobre os outros a responsabilidade por ela. Sei que uma coisa é expressar determinada ideia uma vez ou outra, como observação passageira, e outra é considerá-la seriamente, tomá-la ao pé da letra, conduzi-la através de todos os obstáculos e conquistar-lhe uma posição entre as verdades reconhecidas. É a diferença entre um leve flerte e um honesto casamento, com todas as suas obrigações e dificuldades. Em francês, pelo menos, esposar as ideias de é uma expressão de uso corrente. Entre os demais fatores que, devido ao meu trabalho, se juntaram ao método catártico e o transmutaram na psicanálise, eu destaco a teoria da repressão e da resistência, a introdução da sexualidade infantil e a interpretação e utilização dos sonhos para o conhecimento do inconsciente. A teoria da repressão concebi de forma independente, sem dúvida. Não sei de nenhuma influência que me tivesse levado a ela, e durante muito tempo vi essa ideia como original, até que Otto Rank nos mostrou a passagem de Schopenhauer em O Mundo como Vontade e Representação, em que esse filósofo busca uma explicação para a loucura. O que ele diz sobre a recusa em aceitar algo penoso da realidade coincide tão perfeitamente com o teor de meu conceito de repressão que novamente fiquei devendo à minha pouca erudição a possibilidade de fazer uma descoberta. No entanto, outros leram essa passagem e não chegaram a essa descoberta, e talvez me tivesse acontecido o mesmo se em minha juventude eu encontrasse mais gosto na leitura de autores filosóficos. Mais tarde, privei-me conscientemente da elevada fruição das obras de Nietzsche, pois não queria que nenhuma ideia antecipatória me estorvasse na elaboração das impressões psicanalíticas. Por outro lado, tinha de me dispor, e de bom grado me disponho, a renunciar a toda reivindicação de propriedade, nos casos frequentes em que a laboriosa pesquisa psicanalítica apenas confirma as percepções que os filósofos obtiveram de forma intuitiva. A teoria da repressão é o pilar em que repousa o edifício da psicanálise, a parte mais essencial dela, mas não é senão a expressão teórica de uma experiência que pode ser repetida à vontade, quando empreendemos a análise de um neurótico sem recorrer à hipnose. Então sentimos uma resistência que se opõe ao trabalho analítico e pretexta uma ausência de lembranças para fazê-lo malograr. Essa resistência é encoberta pelo emprego da hipnose. Por isso, a história da psicanálise propriamente se inicia apenas com a inovação técnica da renúncia à hipnose. A consideração teórica do fato de essa resistência coincidir com uma amnésia leva inevitavelmente à concepção da atividade psíquica inconsciente que é própria da psicanálise e que distingue claramente das especulações filosóficas sobre o inconsciente. Pode-se dizer, então, que a teoria psicanalítica é uma tentativa de tornar inteligíveis duas coisas notáveis
e inesperadas que sucedem quando tentamos relacionar os sintomas de um neurótico às suas fontes no passado, a transferência e a resistência. Toda corrente de investigação que reconheça esses dois fatos e os veja como ponto de partida de seu trabalho pode se denominar psicanálise, mesmo quando chegue a resultados diferentes dos meus. Mas quem abordar outros lados do problema, não considerando esses dois pressupostos, dificilmente escapará ao reproche de usurpação através de mimetismo, sem insistir em denominar-se psicanalista. Eu me oporia energicamente se alguém desejasse incluir a teoria da repressão e da resistência entre os pressupostos da psicanálise, em vez de entre seus resultados. Existem esses pressupostos de natureza psicológica e biológica mais geral, e seria conveniente tratar deles em outro lugar, mas a teoria da repressão é uma aquisição do trabalho psicanalítico, legitimamente obtida como extrato teórico de inumeráveis observações. A aquisição semelhante, mas de um período bem posterior, foi a colocação da sexualidade infantil, de que ainda não se falava nos primeiros anos de tateante pesquisa com a psicanálise. Primeiramente, notamos apenas que o efeito de impressões atuais tinha de ser referido a coisas passadas. Mas aquele que buscava encontrou mais do que desejava. Fomos conduzidos cada vez mais para trás nesse passado e, enfim, esperávamos nos deter na puberdade, na época do despertar tradicional dos impulsos sexuais. Em vão, pois as pistas nos levavam ainda mais atrás. A infância e seus primeiros anos. No caminho até lá, foi preciso superar um engano que quase se revelou fatal para a incipiente pesquisa. Sob influência da teoria traumática da histeria relacionada a Charcot, inclinamo-nos a tomar por verdadeiros e etiologicamente significativos os relatos dos pacientes que faziam remontar seus sintomas a vivências sexuais passivas na primeira infância, expresso cruamente a sedução. Quando essa etiologia malogrou por ser improvável e por contradizer circunstâncias verificáveis com toda a segurança, seguiu-se um momento de total perplexidade. A análise tinha levado a esses traumas sexuais infantis por uma via correta, e, contudo, eles não eram verdadeiros. De modo que o chão da realidade nos fugia sob os pés. Eu bem teria abandonado todo o trabalho, como fizera meu estimado predecessor Breuer, quando de sua descoberta indesejada. Talvez tenha persistido apenas porque não tinha mais a opção de iniciar outra coisa. Por fim, veio-me a reflexão de que não temos o direito de desanimar porque fomos enganados em nossas expectativas, devendo, isto sim, revisar essas expectativas. Se os histéricos fazem remontar seus sintomas a traumas inventados, então o fato novo é que eles fantasiam tais cenas, e a realidade psíquica exige ser apreciada juntamente com a realidade prática. Logo houve a percepção de que essas fantasias se destinavam a encobrir, adornar e situar num nível mais elevado a atividade erótica dos primeiros anos da infância, e então, por trás dessas fantasias, apareceu a vida sexual da criança em toda a sua amplitude. Com essa atividade sexual dos primeiros anos da infância, também a constituição inata pôde, enfim, ter seu valor reconhecido. Disposição e experiência ligavam-se numa indissolúvel unidade etiológica, porque a disposição exacerbava impressões inteiramente banais, que, de outro modo, permaneceriam sem efeito em traumas capazes de gerar estímulos e fixações,
e porque as vivências despertavam na disposição fatores que teriam ficado adormecidos ou talvez não se desenvolvessem. A última palavra na questão da etiologia traumática foi dada por Karl Abraham em 1907, ao apontar como justamente a peculiaridade da constituição sexual da criança favorece vivências sexuais de tipo especial, ou seja, traumas. Minhas afirmações sobre a sexualidade infantil baseavam-se no início quase exclusivamente nos achados de análises de adultos que retrocediam até o passado. Eu não tinha oportunidade de fazer observações diretas em crianças, portanto, foi um triunfo excepcional obter, anos depois, a confirmação da maior parte do que havíamos inferido, pela direta observação e análise de crianças de bem pouca idade, um triunfo que gradualmente foi atenuado pela ponderação de que a descoberta era de tal sorte que deveríamos antes nos envergonhar de tê-la realizado. Quanto mais avançávamos na observação das crianças, tanto mais evidentes se tornavam os fatos, e também tanto mais estranho que tivesse havido tamanho empenho em ignorá-los. Tal convicção da existência e importância da sexualidade infantil só é obtida, porém, se tomamos o caminho da análise, retrocedendo dos sintomas e peculiaridades dos neuróticos até as últimas fontes, cujo descobrimento esclarece o que neles se pode esclarecer e permite modificar o que talvez se possa mudar. Compreendendo que se chegue a outros resultados quando, como fez recentemente Jung, alguém forma primeiramente uma concepção teórica da natureza do instinto sexual e, a partir dela, busca entender a vida da criança. Tal concepção não pode ser escolhida senão de forma arbitrária ou atendendo a considerações de fora, e corre o perigo de se tornar inadequada para o âmbito em que se deseja aplicá-la. Sem dúvida, também o caminho analítico conduz a certas dificuldades e obscuridades últimas no tocante à sexualidade e sua relação com a vida geral do indivíduo. Mas essas não podem ser eliminadas como especulações, têm de persistir até acharem solução através de outras observações ou de observações em outros âmbitos. A respeito da interpretação de sonhos, não preciso dizer muito. Ela me veio como o primeiro fruto da inovação técnica, depois que resolvi, seguindo um vago pressentimento, trocar a hipnose pela associação livre. Minha curiosidade não se voltava inicialmente para a compreensão dos sonhos. Não sei de influências que me tivessem guiado o interesse ou gerado uma expectativa propícia. Antes de cessarem minhas relações com Breuer, apenas tivera tempo de comunicar-lhe passageiramente que estava traduzindo sonhos. Graças ao modo como sucedeu essa descoberta, o simbolismo da linguagem onírica foi praticamente a última coisa que para mim se tornou acessível nos sonhos, pois as associações do sonhador ajudam bem pouco no conhecimento do simbolismo. Como mantive o hábito de sempre estudar primeiramente as coisas antes de consultar os livros, pude me assegurar do simbolismo dos sonhos antes que o trabalho de Scherner me conduzisse a ele. Somente mais tarde vim a estimar em todo o alcance esse modo de expressão do sonho, em parte sob a influência dos escritos de um pesquisador tão meritório no começo e depois inteiramente descuidado, Wilhelm Steikel. Apenas muitos anos depois tornou-se claro para mim o estreito vínculo da interpretação psicanalítica dos sonhos com a arte de interpretação onírica dos antigos, outrora muito respeitada. A parte mais singular e mais significativa de minha teoria dos sonhos,
o referimento da distorção onírica a um conflito interno, uma espécie de insinceridade interior, eu encontrei novamente num autor que podia ser alheio à medicina, mas não à filosofia. O célebre engenheiro Joseph Pupper, que havia publicado em 1899, com o pseudônimo de Linnaeus, o livro intitulado Fantasias de um Realista. A interpretação de sonhos tornou-se consolo e suporte para mim nos difíceis primeiros anos da psicanálise, quando tinha que dominar simultaneamente a técnica, a clínica e a terapia das neuroses. Achava-me inteiramente só e muitas vezes temia perder a orientação e a confiança em meio aos problemas e dificuldades que se acumulavam. A comprovação de minha premissa de que uma neurose se torna compreensível mediante a análise demorava frequentemente de forma desconcertante nos doentes. Já nos sonhos, que podiam ser vistos como análogos aos sintomas, tal premissa achava uma confirmação quase irregular. Somente esses êxitos me capacitaram a perseverar. Por isso me habituei a medir a compreensão de um psicólogo pela sua posição ante os problemas da interpretação de sonhos e com satisfação observei que os oponentes da psicanálise evitavam, em sua maioria, pisar nesse terreno, ou agiam muito canhestramente quando tentavam fazê-lo. Minha autoanálise, cuja necessidade logo se fez evidente para mim, eu realizei com a ajuda de uma série de sonhos próprios que me conduziram por todos os eventos de minha infância, e ainda hoje sou de opinião que, sendo o indivíduo um bom sonhador e não muito anormal, tal espécie de análise deve bastar. Assim, desenrolando a história de sua gênese, acredito mostrar o que é a psicanálise de maneira melhor do que através de uma exposição sistemática. Inicialmente, não reconheci a natureza especial de meus achados. Sem hesitar, sacrifiquei minha incipiente popularidade como médico e a afluência de doentes a meu consultório ao pesquisar coerentemente as causas sexuais de suas neuroses. E nisso realizei bom número de observações que estabeleceram definitivamente minha convicção da importância prática do fator sexual. Na Sociedade Psiquiátrica de Viena, então presidida por Krafft-Ebing, inocentemente me apresentei como conferencista, tendo a esperança de que meu voluntário dano material fosse compensado pelo interesse e o reconhecimento dos colegas. Eu via minhas descobertas como neutras contribuições à ciência e esperava o mesmo dos outros. Apenas o silêncio que houve após minhas palestras. O vazio que se formou ao redor de minha pessoa. As insinuações que me foram transmitidas me fizeram pouco a pouco entender que afirmações sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses não podiam ter a mesma acolhida que outras comunicações. Compreendi que a partir de então eu estava entre aqueles que incomodaram o sono do mundo, na expressão de Hebel, e que não poderia contar com objetividade nem tolerância. Porém, dado que minha convicção sobre a correção geral de minhas observações e inferências crescia cada vez mais, e não era pequena minha confiança em meu próprio julgamento e em minha coragem moral, não podia haver dúvida quanto ao desenlace desta situação. Decidi-me a crer que me coubera a sorte de desvendar nexos particularmente importantes e me vi disposto a aceitar o destino que às vezes se liga a tais descobertas. Esse destino eu imaginei da seguinte forma: provavelmente eu conseguiria me manter graças aos êxitos terapêuticos do novo método, mas a ciência não tomaria conhecimento de mim durante meu tempo de vida.
Algumas décadas depois, um outro depararia inevitavelmente com as mesmas coisas para as quais a época não estava antes madura, obteria reconhecimento para elas e me prestaria homenagem como precursor necessariamente malogrado. Enquanto isso, arranjei-me em minha ilha solitária da melhor maneira possível, como havia feito Robinson. Quando olho para aqueles anos solitários a partir das atribulações e confusões do presente, parece-me que foram um belo tempo heróico. O esplêndido isolamento não deixava de ter seus atrativos e vantagens. Eu não precisava ler artigos, nem ouvir oponentes mal informados, não me sujeitava a influências, nem me expunha a pressões. Aprendi a sofrear inclinações especulativas e, seguindo o inovidável conselho de meu mestre Charcot, a examinar e reexaminar as coisas até que elas próprias começassem a falar. Meus escritos, que com algum empenho conseguia publicar, podiam permanecer bem atrasados em relação ao que eu sabia. Era possível adiar sua redação à vontade, pois não havia uma questionável prioridade a defender. A interpretação dos sonhos, por exemplo, estava pronta em todo o essencial no início de 1896, mas foi redigida somente no verão de 1899. O tratamento do caso Dora foi concluído no final de 1899. Sua história clínica foi registrada nas 2 semanas seguintes, mas publicada apenas em 1905. Enquanto isso, minhas publicações não eram resenhadas na literatura especializada, ou, quando isso ocorria excepcionalmente, eram rejeitadas com derrisória ou compassiva superioridade. Ocasionalmente, um colega fazia alguma referência a mim em um de seus escritos, de forma bastante breve e não muito lisonjeira, usando termos como intransigente, extremo, muito peculiar. Certa vez ocorreu que um assistente da clínica de Viena, em que eu dava minhas conferências universitárias, me solicitou autorização para assistir a elas. Ouviu muito atentamente e nada falou, mas após a última conferência, ofereceu-se para me acompanhar. Durante a caminhada, revelou que, com o conhecimento de seu chefe, escrevera um livro contra a minha teoria, mas lamentava bastante que a tivesse conhecido melhor somente por minhas conferências, senão teria escrito algo muito diferente. Havia indagado na clínica se não deveria antes ler a interpretação dos sonhos, mas responderam-lhe que não valia a pena. Tal como então o compreendia, ele comparava o edifício de minha teoria à Igreja Católica, na solidez de sua estrutura interna. No interesse de sua salvação, quero supor que nessa declaração havia um quê de reconhecimento, mas ele acrescentou que era muito tarde para mudar algo em seu livro, pois esse já estava impresso. Esse colega também não achou necessário comunicar depois ao público sua mudança de opinião acerca da psicanálise, preferindo acompanhar seu desenvolvimento com observações jocosas, na qualidade de resenhista de uma publicação médica. Naqueles anos, o que eu tinha de suscetibilidade pessoal ficou embotado para a vantagem minha, mas fui poupado da amargura por uma circunstância que não costuma vir em auxílio dos descobridores solitários. Esses se atormentam buscando o motivo da indiferença ou rejeição de seus contemporâneos, sentindo-a como dolorosa objeção à certeza de sua convicção. Tal não sucedeu comigo, pois a teoria psicanalítica me permitiu entender esse comportamento como necessária consequência das hipóteses analíticas fundamentais. Se era exato que os nexos por mim descobertos são mantidos longe da consciência dos pacientes devido a resistências afetivas internas, então essas resistências tinham de se apresentar também nos indivíduos sãos,
quando confrontados com o reprimido a partir de uma comunicação externa. Não era de surpreender que esses últimos justificassem com motivos intelectuais a rejeição ditada por afetos. Nos doentes isso ocorria com a mesma frequência, e os argumentos são abundantes como as amoras, no dizer de Falstaff. Eram os mesmos e não exatamente agudos. A diferença era que no caso dos doentes, tínhamos como pressioná-los a ver e superar suas resistências, e nos supostamente sadios não dispunhamos desse auxílio. De que modo impelir os sadios a um exame desapaixonado e cientificamente objetivo? Eis um problema não resolvido, cuja solução era melhor confiar ao tempo. Muitas vezes fora possível constatar, na história das ciências, que uma afirmação inteiramente rechaçada no início obteve reconhecimento depois, sem que fossem apresentadas novas provas a seu favor. Dificilmente se esperaria, no entanto, que nesses anos em que fui o único representante da psicanálise se desenvolvesse em mim algum respeito particular pelo julgamento do mundo ou alguma inclinação à condescendência intelectual. Ouça audiolivros. Obrigada por ouvir.